O nosso próximo convidado, cujo tema abordado será Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030. Assim, convidamos a fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Fernando Augusto Melo Guimarães. Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, com especialização em Direito Público pelo Instituto dos Advogados do Paraná. É conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde atuou como corregedor-geral, vice-presidente e presidente no biênio 2011-2012. Com a palavra, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Seja bem-vindo. Inicialmente, bom dia a todos, ou boa tarde, né? Estamos quase próximo da hora do almoço. Num primeiro momento, eu queria agradecer a Karen pelo convite, né? Mais fruto da nossa amizade do que do meu próprio trabalho. E eu pretendo falar com vocês assim bem mais objetivamente, não sou acadêmico, né? não tenho palestras acadêmicas para falar. Vou mostrar para vocês um exemplo do como nós estamos agindo hoje no estado do Paraná, em relação à Agenda 2030, né? E a sua implementação, internalização e monitoramento dessas ações públicas. Evidentemente que meu foco é a gestão pública, até por formação, né, do controle. Por falar em controle, eu queria deixar o Cris mais tranquilo, que acho que ele não cometeu nenhuma ilegalidade, não. Eu não sou assessor do parlamento, mas sou controlador, não federal, não dele. Eu acho que uma simples troca de correspondência era o suficiente para formalizar um bem que é de domínio público, não é um software, né, de mercado que precisa ser protegido pelos direitos autorais. Então, acho interessante essa iniciativa. Eu gostei muito do link que ele deixou para mim, que é em relação à ousadia do gestor no sentido legítimo, né, a inovação, e não ficar preso a parâmetros para se realizar algumas coisas. Até porque nós estamos num mundo dinâmico em que as soluções e as demandas elas se reciclam e se modificam no dia a dia, principalmente com a facilidade de informações. Então essa é a minha ideia, de passar para vocês o que nós ousamos no estado do Paraná fazer como modelo, um metamodelo, para auxiliar em nível subnacional, para usar a expressão da ONU, né, estados e municípios, a implementação da Agenda 2030. Onde que eu aperto aqui? Olha, eu mexo com o computador faz tempo, mas tem tecnologias que eu não consigo. Qual que é o botãozinho? De baixo. Ok. Bom, o nome do projeto é o Projeto Paraná de Olho nos ODS. A primeira coisa que nós tivemos que fazer internamente, e eu também, é mudar a visão de sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo, agora vamos tirar uma foto ali no cafezinho, né, cara? E o fotógrafo oficial está ali, tirou a foto. Quando nós ampliamos um pouco o número de pessoas, né, ou ele se afastaria demais, porque ele devia estar com umas 100 milímetros, provavelmente, né? Seria o que se afastava para poder enxergar os objetivos, as pessoas, de uma forma mais ampla. Mas, nesse momento, no se afastar, nós nos afastaríamos da proximidade de cada uma dos elementos. O que ele fez? Trocou a lente. Pôs uma 14 milímetros, provavelmente, ou 20 milímetros, para ampliar o foco. Porque nós estávamos, até o momento, no estado do Paraná, focado em sustentabilidade na questão ambiental. E quando olhamos os 17 objetivos sustentáveis, eles são muito amplos, muito mais amplos. E por isso que eu usei, inclusive, na apresentação e na logomarca do projeto, o Museu do Olho. Não sei se conhece, Curitiba, quem conhece, tem o Museu do Olho, que é o formato de um olho. E dentro dele, os 17 objetivos. Enxergar amplo. É muito mais amplo do que simplesmente a proteção ambiental. Não que não seja importante. Na realidade, o que se pretende com isso é que tenhamos um crescimento econômico, um desenvolvimento social e a proteção ambiental. E, evidentemente, para gerações presentes e futuros. Nós estamos falando de 2030. Só que, para quem já lidava um pouco com essas questões de sustentabilidade,
Já tivemos os 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que venceu em 2017, você fala a memória. Aí a ONU, junto com os países membros, ampliou também esse foco, ampliou a lente, né, com maior ângulo, para incluir mais 17 objetivos. Quais eram as nossas 4 pilares desse projeto? Primeiro, a internalização das metas, ou seja, aplicar em níveis subnacionais as metas previstas nos 17 Objetivos do Milênio. Esses 17 Objetivos Sustentáveis, na realidade, eles se desdobram em 160 metas e vários indicadores para cada dessas metas. A questão da mobilização de parcerias, que é fundamental, e é isso que nós tivemos no Estado do Paraná, que é o Objetivo 17, ou seja, a realização de parcerias para a aplicação da Agenda 2030, o acompanhamento com dados de qualidade. Até na palestra também, as 2 que eu presenciei, nós vimos a qualidade dos dados que o Tribunal de Contas da União apresentou na sua auditoria em relação à sustentabilidade. E vimos também, na palestra do Cris, a necessidade de compartilhar e ter dados de qualidade. Não adianta termos informação sem qualidade, sem compartilhamento e sem gerenciamento. E essa localização dessa agenda, então, os focos principais de cada governo. Aí você vai perguntar, mas onde que o Tribunal de Contas entra em toda essa situação? Primeiro, que nós somos também instituição pública. A Agenda 2030 não é só para governos, Poder Executivo, é também para Legislativo, para órgãos de controle, Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil. Ela é muito mais ampla em nível de atores possíveis de sua implementação. E nós tínhamos 2 componentes, e temos ainda 2 componentes desse projeto. O primeiro é o fortalecimento do mecanismo de planejamento orçamentário. A maioria aqui é técnico federal, né? Tem municipal e estadual aqui? A dificuldade que nós temos de realizar um planejamento em níveis subnacionais é só quem vive isso, principalmente no município, né? Não se discute muito o planejamento. Até eu vou brincar um pouco, brinquei com a Karen, né? Questão de... Fala-se em indicadores, tem vereador, e não é nenhum crítica destrutiva, mas construtiva, porque as câmaras não se aparelham tecnicamente. Você fala em vereador, ó, use o indicador para o programa que você vai estar votando. Tá bom, quem que indicou? Foi o prefeito, foi o deputado, foi o senador, foi o governador? Quais são os indicadores desse projeto? Então, nós temos que disseminar tecnicamente essas informações. Eu pensei que ia fazer pergunta. É que, na realidade, é o seguinte, eu tenho um problema sério, né? Eu sou totalmente fora da casinha em relação à palestra, desculpa. Eu sei que as perguntas são só pela internet, né? Mas eu, para quebrar um protocolo às vezes, desculpa, tá? Vou me comportar. Bom, o segundo item, né, é apoio às políticas públicas municipais alinhadas ao ODS no Paraná. É que nós, Tribunal de Contas do Estado, tal qual o Tribunal de Contas da União, assumimos um papel não só de controle, nós temos um papel indutor em todos esses processos. É não só por termos informações de qualidade, por termos técnicos capacitados, mas também que os agentes públicos, grande parte deles, morrem de medo da gente, né? Então, quando a gente recomenda alguma coisa, já vamos pensar 2, 3 vezes. Né? Vamos adotar essa política, não porque o doutor quer, porque antes era assim, o doutor quer, vamos adotar. Mas acho que o tribunal tem razão disso. Será que vai desaprovar conta? É um processo de reflexão sobre a adoção de alguns parâmetros. E também fornecer ferramentas, tal qual o Cris mostrou, são ferramentas disponíveis que ele desenvolve e estão à disposição de todos os órgãos públicos. Eu não vou ler todo esse quadrinho, né? Esse aqui é o metadado do projeto, que a ideia também qual é? É de disseminar e replicar isso para os municípios, não só por âmbito do Estado, né? E, como relator das contas de governo, quem quiser não precisa fazer convênio, tá? Nem ofício, manda um e-mail, que encaminho todos os dados disponíveis, né? Ou depois no site do tribunal já tem o relatório que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é basicamente como que a gente constituiu um grupo de trabalho, de como a gente está implementando essas ações. Infelizmente, por mudança de governo, nós tivemos, no final do ano, deu uma paradinha no projeto,
mas tivemos o primeiro componente, que foi a vontade política do governo do Estado de implementar a Agenda 2030. Né? Isso é muito importante, porque sem esse apoio político, vocês vão verificar que toda essa articulação ela não seria tão eficaz se houvesse resistência ou, pelo menos, uma neutralidade ou uma apatia do Poder Executivo. Bom, aqui, basicamente, são os nossos parceiros. Falei em vontade política, o governo do Estado regulamentou. Tem umas coisas assim que são engraçadas, né? Esse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social tinha 20 anos. Nunca eu vi uma reunião dele. Então, o governo do Estado, em 2016, regulamentou o Conselho, atribuindo uma vice-presidência responsável pela implementação da Agenda 2030 e papel de articulação entre todas as instituições públicas e sociedade civil. Tivemos a Celepar como órgão de TI estadual, que desenvolveu ferramentas, vou mostrar rapidamente para vocês. O IPARDES, com o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, com a adaptação de alguns indicadores, ou avaliação de alguns indicadores. A Associação dos Municípios do Paraná, que se engajou na disseminação desse projeto, tanto na etapa que já foi realizada, como as que estão vindo pela frente. A Itaipu Binacional também deu um apoio. A Itaipu ela já largou na frente há muito tempo do Estado do Paraná. Se você andava por Foz, assim, você via cada ação dele tinha um ícone de um dos objetivos sustentáveis, mostrando que aquele programa, aquela ação, teria uma correspondência em relação ao que se pretende chegar em 2030. O Paraná Cidade, a cidade é eu não sei, o Serviço Social Autônomo de Segundo Grau, é o nome que foi dado lá no Paraná, é uma organização social constituída pelo governo, que tem um contrato de gestão para o desenvolvimento urbano. E, com a graça de Deus, o governador eleito era o diretor, era o secretário que comandava Paraná Cidade, ou seja, a continuidade do programa está garantida. A COPEL, Companhia de Energia Elétrica, a Assembleia Legislativa, através das suas comissões, e o movimento Nós Podemos Paraná, que é a sociedade civil que também colaborou, e o Tribunal de Contas do Estado. A primeira coisa que nós fizemos em 2016, foi a produção de 17 vídeos institucionais demonstrando o que era cada objetivo. E colocamos à disposição do movimento Nós Paraná para divulgação e disseminação. Eu vou dizer, mas o tribunal pagou isso? Não. Nós temos um setor de comunicação que produz vídeos, né, uma forma de comunicação social do tribunal para nos aproximarmos mais da sociedade, e não só relatórios e linguagens técnicas e etc. Então, colocamos à disposição nosso núcleo de imagem para produzir esses vídeos. Tivemos também, a Sanepar não está aqui nesse slide. Por que mencionei a Sanepar? Aqui só está um exemplo. O que nós pretendemos com essa articulação de parceiros públicos e a sociedade civil? Cobrir todo o estado do Paraná. Então, nós temos aqui os escritórios regionais, por exemplo, do Paraná Cidade, com o âmbito de cobertura dele. Sanepar, COPEL, as associações dos municípios, todas elas nós cobrimos todo o evento, todo o território, com ações e com eventos já programados. Também estamos adotando, fizemos já, não é um convênio, mas uma troca de correspondência, que eu gostei, a ONU tem o PNUD, Memorando de Entendimento. É uma troca de correspondência pura e simples, se comprometendo a algumas ações. Com as universidades estaduais. O Paraná, ao contrário dos outros estados, ele tem muito mais universidades estaduais do que federais. E elas são regionalizadas no estado do Paraná. Dessas 7 universidades com seus campos, né, elas cobrem todo o território. Estamos fazendo, então, um convênio, agora porque a universidade precisa, o tribunal e o estado vão precisar alocar recursos, é diferente. Aí tem CIAF, né, tem que alimentar, né? Eu tenho que deixar, inclusive, o cartão de embarque, não deixo esquecer, porque eu sou esquecido, porque existem formalidades da aplicação do recurso, e não troca de bens ou serviços, ou troca de serviços. Já fizemos isso em 2011, uma atuação com 300 estudantes universitários e mais 50 professores que damos bolsa de estudo.
e fizemos uma fiscalização social na região, em todo o estado do Paraná. Os alunos escolheram quais áreas, em 4 áreas que nós colocamos à disposição: saúde, educação, meio ambiente e gestão municipal. E fizeram, sob a supervisão do Sérgio Tribunal, fizeram auditorias. Essas auditorias foram aprovadas pelo plenário e tiveram força cogente. Então, aproveitando essa experiência de compartilhar a academia, não só no sentido crítico, mas proativo, também vamos adotar, provavelmente agora nesse ano, que entra essa atuação dos estudantes. Como? Adaptando os indicadores, levantando dados, dando cursos de capacitação dos conselhos municipais, até das próprios poderes legislativos, ou seja, fazer um grande programa de conscientização e educação. Desenvolvemos, quando eu falo desenvolvemos, é o grupo, tá? Mas quem fez foi a Celepar e o IPARDES, ferramentas de Business Intelligence, BI, de tratamento das informações. O tribunal recebe mensalmente informações de toda a gestão municipal, de todos os nossos 399 municípios. E esses dados, seja de gastos, etc., eles são tratados por essas ferramentas e geram infográficos e informações por objetivo de desenvolvimento sustentável. Isso aqui é só uma tela, né, mostrando, por exemplo, no erradicação da pobreza, como é que estão os piores e melhores municípios. Essa é uma das ferramentas, dá também para o Estado do Paraná, gestão estadual, e também para a gestão municipal. Outra forma de... Porque a visualização é muito mais interessante do que simplesmente dados numéricos. Você tem aquelas barrinhas lá, né, do gráfico. É interessante, é mais fácil, mas também dá para fazer apenas com índices colorimétricos. Qual município que está melhor, qual que está pior, qual que merece maior atenção, não? Aqui agora também é no outro tipo de gráfico, em relação ao governo estadual na parte de educação. Aqui também fizemos uma simulação, né, em relação ao regimento escolar, ou seja, aquelas metas previstas nos objetivos. Você tem os objetivos e tem as metas e tem os indicadores. Isso são dados que os municípios obrigatoriamente estão nos mandando. E outros indicadores que foram... Em termos de 80 indicadores até esse momento, o IPARDES conseguiu ajustar em relação à previsão da Agenda 2030 para cada objetivo, e o que já é viável, o que já tem disponível, o que é fácil de desenvolver e de adaptar. Bom, aí eu vou entrar basicamente aqui, são as ações dos parceiros, né, que a gente fez atuação em conjunto. O tribunal, até no BI, já fizemos isso lá nos 8 Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, fornecemos a base de dados para tratamento. E aí, graças a Deus, a nossa TI evoluiu um pouco. Eu não posso abrir o sistema porque tem a integridade dos dados. Aí eu falava para eles, mas vamos fazer uma ferramenta de BI. Ah, é difícil, chefe. Não dá, é muito caro, e etc. Então, a gente começou também a fazer um trabalho interno de proteção aos nossos dados e também da forma de disponibilizar. Hoje, qualquer cidadão, até pela lei de acesso, tem isso, baixa do nosso site por município, em qualquer formato, para poder gerenciar a informação. Porque teve uma época que a gente baixava em PDF. Alguém já tentou fazer uma planilha em PDF ou não? Tem que digitar valor por valor. Né? Hoje, no nosso site, se baixa em TXT, Excel, Word, formato que você quiser. E nós atuamos, então, como é que a gente pode ampliar um pouco o foco da nossa atuação? Por uma coincidência, né, eu fui relator das contas do governo do ano de 2017. E incluí no nosso relatório das contas anuais um caderno chamado Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está disponível no nosso site para qualquer de vocês baixar, depois eu dou o endereço. É que o nome está aqui embaixo. A transparência está disponível aqui para quem quiser baixar também. É uma forma de demonstrar que é viável essa análise. E, evidentemente, que a gente partiu primeiro de coleta de dados.
e de uma experiência exitosa do próprio Tribunal de Contas da União, que é o nosso modelo de referência. Não é porque eu estou aqui, eu não sou puxa-saco que nem o Cris, né? É verdade. Porque existe, eu estava brincando com a outra, né? Na nossa função, uma prerrogativa de função, né? Eu não vou falar o que eu falei, a expressão, né? Mas é o dane-se. Não gostou, dane-se. Né? Vou fazer o que eu posso fazer, não vou fazer ilegalidade. Né? Mas é demonstrar que é possível, sim, com ousadia, sem violar a legalidade e a legitimidade, você ter experiências exitosas, ou pelo menos um modelo. O Tribunal de Contas da União nos forneceu, se não me falha a memória, em 2016, um grupo de trabalho multidisciplinar para avaliação e aplicação dos ODS. Em 2018, eu já tinha, acho que, quase 2 produtos prontos. Uma auditoria de capacidade de governança do governo brasileiro de implementação da Agenda 2030, estava em preparação, não sei se já está em andamento a auditoria, e uma avaliação da Central de Governo, se não me falha a memória, do Centro de Governo em relação à meta 2.4, que é sistemas de produção de alimentos sustentáveis. Essa avaliação de governança, de Centro de Governo, também foi, acho que, replicado em 11 países latino-americanos, em auditoria coordenada, em relação junto ao LACEF. Então, essas 2 bases informacionais nos serviram também de modelo para a gente desenvolver esse relatório das contas de governo, não no sentido de julgar as contas com esses critérios, até porque é um modelo experimental, né? Mas mostrar que é possível, sim, nós superarmos algumas dificuldades em relação à aplicação da Agenda 2030. Eu tenho no meu tribunal, acho que em todos os órgãos deve ter também, funcionários exemplares com competência, mas que têm um certo conservadorismo. Isso não está na lei, não dá para fazer. Isso não está na instrução normativa, que não tem as coisas de governo, etc. Mas a gente adotou como modelo, até porque tem que ser desenvolvido. Esse relatório nós estamos encaminhando aos órgãos de controle, inclusive ao Tribunal de Contas da União, ao Instituto Rui Barbosa, os Tribunais de Contas, como modelo de contribuição para o desenvolvimento do modelo. Primeiro ponto que todo controlador tem que ter: existe obrigação legal da Agenda 2030? Até conversávamos, acho que, não sei qual é com você hoje, né? Não está na lei, é obrigatório ou não é? Não existe uma lei dizendo que é obrigatória a adoção dos 17 objetivos, realmente não existe. Mas se verificarmos todo o sistema constitucional brasileiro e algumas leis ordinárias, como o Estatuto da Cidade, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Saúde, todas elas contemplam todos os objetivos sustentáveis, todos, sem exceção, sejam os diretos ou indiretos. Inclusive, nesse caderno que está disponível, primeiro que eu não copiei essa transparência, tem uma rede por objetivos. Né? O objetivo é 16. As metas, onde elas se interrelacionam com os outros objetivos de forma transversal. Né? Então, tudo isso se contempla numa interpretação sistêmica, não só literal, da Constituição e da nossa legislação ordinária. Fizemos uma avaliação da governança do centro de governo a partir do modelo também do TCU, agregando alguns componentes em relação à espécie de radar dos ODS, como é que está a fase de implementação, de monitoramento, etc. Alinhamento das políticas estaduais aos ODS. O que é esse alinhamento? E a injustiça seja feita, a Secretaria da Fazenda, nas contas de 2017, nos ajudou e forneceu todos os dados para que nós pudéssemos correlacionar todos os programas de governo em relação aos ODS, às suas metas. E na LOA, que foi apresentada em 2018, para o orçamento de 2019, já estão vinculados os ODS a cada programa e atividade de governo. Em termos de o que atende, o que não atende, em vários níveis e etc. Então, aí iniciar também a contribuição do Estado para que institucionalizasse na sua proposta orçamentária a avaliação dos ODS. A alocação de recursos financeiros também, essa é aonde que o Estado está contribuindo financeiramente para alocar isso, para implementar a agenda, e a maior dificuldade, que é a qualidade dos indicadores de monitoramento.
Bom, primeira coisa que a gente nota, isso é uma experiência minha no estado do Paraná e nos municípios, né? Algumas dificuldades que nós tivemos na avaliação, nesse relatório, na avaliação da implementação da agenda. A instabilidade econômico-financeira, que é conhecido todo mundo, né? E a questão da descontinuidade administrativa. Pessoal, é que eu acho que nível municipal é maior essa coisa. Aí eu não vou fazer isso porque é do anterior prefeito. Esse programa não me interessa. Não interessa se ele tem 5, 6, 7 anos. Né? Então, nós estamos trazendo os ODS como critérios objetivos para justificar a continuidade de um programa, a sua descontinuidade, a aplicação de mais recursos, enfim, critérios objetivos para que se diminua essa discricionariedade, né, quando se muda a gestão. Normas e atribuições concorrentes entre estados e municípios. Essa é uma grande dificuldade. Eu não sei se é um escudo ou uma espada, né? Eu não posso fazer porque isso é competência do estado. Porque eu não posso fazer porque isso é competência do município. Então, sempre há uma desculpa atrás de algumas avaliações de competências. Duplicidade, sobreposição, desarticulação das funções do sistema de planejamento. Pessoal, eu nunca vi essa falta de planejamento no meu estado. Já está melhor, bem melhor. Mas teve algumas situações que, estadual, por exemplo, o que se adotou de indicador seria, por exemplo, metro quadrado de reforma de salas escolares. Quando eu fui avaliar o resultado, primeiro eu não achei aonde tinha informação. Secretaria de Educação não tinha, planejamento não tinha, obras não tinha, enfim, nada. Fui achar um setor, uma coordenação de planejamento na Secretaria de Planejamento. E aí, a medida que tinha era sala. Eu falei, pessoal, se esse projeto, um programa com 1 metro quadrado de indicador para avaliação do resultado, como é que vocês me fazem o resultado por sala? Então, você não tinha critérios, né, de planejamento. Melhorou bastante? Melhorou, mas tem muito ainda a ser aprimorado. Diagnósticos imprecisos em relação aos indicadores e, principalmente, intempestividade. Hoje, por exemplo, eu tenho informações que são de 2016. A última disponível era 2016, por exemplo. Adoção de indicadores genéricos, não desagregados e que possam ser comparados, como eu falei agora, projeta um, executa outro, e uma forma pouco instrumental, ou seja, com que efetividade? Para que serve isso? E aí, eu tento fazer isso também aos vereadores e aos deputados, a necessidade de que o Poder Legislativo adote, estou sendo utópico, tá, pessoal? Adote critérios objetivos para avaliação das propostas orçamentárias. E não posso esquecer que os ODS é um instrumento poderoso para isso. Eles precisam ser ajustados para as realidades locais, seus indicadores precisam, algumas adaptações. Mas são instrumentos impessoais, apolíticos, depende do critério do gestor ou do planejador de plantão. E outra coisa, quem que é técnico de Câmara Municipal? Porque eu tenho dificuldade, meus técnicos lá, quando eu dou palestra, que digo o seguinte, pessoal, tem a lei de responsabilidade fiscal, todo mundo levanta os vereadores, não posso gastar mais do que arrecado, não é só isso. Ela tem sistemas de planejamento e que envolve a participação social. E nosso foco no projeto é gerar essas informações de qualidade para que a cidadania, organizada ou individualmente, possam discutir no Parlamento Estadual e Municipal as propostas de lei orçamentárias. Se não me engano, o artigo 48 da LRF fala que serão adotadas medidas de incentivo à participação popular nas fases de discussão e elaboração de todos os planos e leis orçamentárias. Medidas de incentivo à participação popular. Eu não vi até agora nenhuma. Seja discutir, apresentar dados, como fez o TCU, que eu adotei e importei também nas coisas do governo, as fichas de infográficos, dados simples, o que se quer discutir no orçamento. Não se faz isso, se vomitam números para que ninguém vá. Se marca as audiências públicas e horários, sexta-feira de tarde, pessoal, quem que vai sexta-feira de tarde?
Se teu chefe te libera, você não vai poder discutir orçamento. Tem que ter, de acordo com aquela realidade. Eu tive uma audiência pública, que foi marcada às 6 horas da manhã, e tiveram 450 presentes. Por quê? Estava se discutindo, naquela região, isso é uma audiência estadual, projetos e programas na área da agricultura. É a hora que o pessoal acorda, 4, 5 horas. 6 horas da manhã está presente. Agora, você marca às 8 horas da noite, não vai ninguém, porque está todo mundo dormindo. Então, o gestor tem que ter essa percepção, né? Essa sensibilidade dessas medidas de incentivo. E acreditamos no nosso tribunal que os ODS, transmitidos de uma forma fácil, é uma medida de incentivo, seja para avaliar o programa que foi feito, o que se pretende fazer, e etc. Procuramos também, com isso, capacitar o planejamento de políticas públicas, né? Eu imagino a dificuldade de um técnico chegar para um prefeito, professor, não pode adotar esse programa de construção dessas estradas por causa disso, 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 porque tem isso. Agora, quando ele vem com indicadores, com métodos de avaliação, e se torna público, se discute publicamente, reduz a capacidade discricionária do gestor em encaminhar os seus projetos de orçamento e planos de governo. Incremento na capacidade de governança dos planos e orçamentos, promoção de políticas públicas efetivas, né, e eficazes, não só aquelas no papel. E, principalmente, transparência e accountability. É uma palavra bonita, accountability. Aliás, pessoal, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se alguém me der uma resposta, pode dar depois, tá, cara? Não precisa, eu vou me comportar. Por que se inventam palavras de coisas que já precisavam ser feitas? Compliance, aderência às normas e regulamentos. Isso é básico. Accountability, dever de responsividade, ou seja, o gestor tem que dar essa resposta, ela tem que ser transparente, né? Então, assim, eu não sou contra as palavras, tá? É até bonito, né? Compliance, fica mais chique, né? Você tem que cumprir a lei, né? Eu tenho um departamento de compliance. Tem uma coisa, né? Fazer o quê? Bom, e a coordenação das práticas de fiscalização e controle. Quando eu falo fiscalização e controle, é um conceito amplo. É o controle interno, é o controle externo e é o controle social. Bom, fizemos os modelos, né, que vincularam as políticas públicas aos ODS e às suas metas. Estão todos naqueles cadernos, tá? Eu não vou ficar demonstrando cada um e etc. Apurar o orçamento, isso nós fizemos, a nossa equipe. O orçamento global, isso em termos percentuais em relação aos objetivos, seja os principais e seja os transversais. Às vezes nós temos algumas políticas públicas que atingem... Vamos dar um exemplo. O rapaz lá do abastecer do bombeiro, ele tem uma operação de resgate aéreo. Ele atinge tanto a parte de segurança pública, defesa civil, como a questão da saúde. Então, você tem os objetivos principais e aqueles transversais que contribuem para alguns indicadores. O orçamento ODS de forma específica, ou seja, para cada ação. E aqui, como é um modelo, se vão verificar aqui no relatório, que às vezes ele ultrapassa os 100% do orçamento. Sim, porque se eu tenho um principal, eu tenho uma outra meta, que está na saúde, e está atingindo também a questão da segurança, ele vai se sobrepor em termos orçamentários. Não estou falando de indicadores, tá? E o orçamento, avaliamos também os meios de implementação que o Estado está fazendo. Também analisamos o orçamento para poder gerar evidências, né, para um bom planejamento e definir indicadores de monitoramento consistentes. Como eu disse, já estamos com 80, o IPAR já definiu 80 indicadores que estão adequados já às metas algumas das 17 metas. E aqui o nosso papel como entidades de fiscalização superiores, né? Órgãos de controle. Ser modelo de transparência e accountability, não só na nossa gestão administrativa, mas também promover auditorias e relatórios em relação à evolução e monitoramento dos programas de governo, apoiar a implementação
de instituições transparentes, eficazes e responsáveis, auditorias de desempenho. Bom, estou falando aqui o que nós devemos e podemos fazer, né? O grau de preparação dos sistemas subnacionais e geração de informações de qualidade. Eu acho essa última a principal atuação nossa. Não que das outras não seja importante, mas ter informação de qualidade ao parlamento e ao controle social. Bom, quais são os objetivos e metas que são prioritários em nossa realidade? Eu não vou conseguir pegar os 17 no primeiro momento, seja por falta de indicadores aplicáveis, seja por até incapacidade prática, né, operacional de recursos humanos e materiais. Eleger algumas ações, alguns programas para avaliação. Quais seriam os mais prioritários dentro daquele leque de programas de governo, programas orçamentários, que podem ser objeto de avaliação através dos ODS. Também mapear os instrumentos de planejamento. Na realidade, pessoal, aqui eu estou sendo acadêmico, não muito prático, porque na prática, principalmente nos municípios, não é muito o que acontece, né? Que todo o planejamento deveria ser em relação aos resultados obtidos ou pretendidos, né? Questão de avaliação. Bom, eu não vou entrar agora em detalhes muito técnicos, tá? Porque senão eu não vou atingir um objetivo que é uma palestra sustentável, né? Porque daqui a pouco eu vou começar a sair, vou começar a dormir a hora que eu entrar em fórmulas e etc., né? Até porque também não é minha praia. Então, eu vou tentar ter uma palestra sustentável em termos de compreensão. Basicamente, nós tivemos... Vou dar um exemplo. Como é que nós vamos avaliar quais programas de governo e quais objetivos do desenvolvimento sustentável são aplicados aqui, né? Eu tenho várias fórmulas. Eu tenho, primeiro, pegar os indicadores, não só as metas. Que o indicador define quais ações estão dentro daquela meta e correlacionar com os programas de governo. É um caminho que também adotamos. Nós fizemos um gabarito com palavras-chave, famoso hashtag, né? Ele está tão em moda, hashtag esporte. Por que eu falei esporte? Esporte não está dentro dos objetivos. Mas se eu pegar a palavra esporte e fazer a vinculação em relação aos objetivos de cada programa, ou de cada ODS, eu vou verificar que o esporte ele atinge 3 ou 4 objetivos. Seja a saúde, empoderamento da mulher, jovem, inclusão social, educação, qualidade de vida. Então, essa palavra-chave esporte estão relacionadas a vários objetivos e vários indicadores. E com ferramentas de recuperação da palavra-chave, nós linkamos os programas de governo em relação aos objetivos principais e transversais. Então, tivemos essas colunas, esse gabarito, né? Esses dados, base no orçamento e também na descrição dos objetivos, e definimos as categorias de classificação. A iniciativa não tem potência. Esse é um índice, tá, pessoal, que foi baseado também, não sei se foi no IASA. A partir dali, a gente copiou e transformou, né? Foi Lavoisier que dizia, né? Nada se copia, nada se cria, tudo se copia, né? Se transforma. E mais ou menos o que a gente fizemos. Pegamos alguns dados e desenvolvemos uma fórmula para a avaliação de cada ação. Repito, como modelo, tá? Modelo para a discussão. Então, tem uma iniciativa, não tem potencial de contribuição para os ODS, tem potencial direta, tem contribuição indireta para o ODS e por aí vai, tá? E fizemos também uma correspondência colorimétrica. E é esse gabarito que a gente adotou. Para cada ação, tivemos uma nota, né? e uma cor. Com relação ao orçamento global, né? Tivemos também uma avaliação. Qual teve ação direta, qual teve ação indireta e qual atenderam as duas. Simultaneamente, ação direta e indireta. Aquilo que eu te falei também, às vezes, tem uma questão de superposição de valores, né? Porque não estamos falando ainda em resultado, e sim aplicação do recurso. Eu tive uma surpresa que o orçamento do Estado, sem o Estado saber, quase todo ele tem aplicação direta ou indireta, simultânea, nos objetivos do desenvolvimento sustentável. 60% do valor do meu orçamento estadual
tem vinculação direta aos ODS. E aí você gera algumas... Com esses dados, se consegue gerar, com ferramentas de BI, se consegue gerar infográficos. Por exemplo, aqui eu tenho uma escala colorimétrica de um tipo de... Porque aquele modelo de pizza cansa, né? Pizza, barra... Aí o pessoal cria algumas infográficos mais interessantes, como esses quadradinhos, assim. Ó. Você tem uma visão, mais ou menos, em termos de orçamento, qual que tem maior relevância ou não em termos orçamentários. Ali a separação da vinculação, o valor da lei orçamentária anual, o orçado e o empenhado, e o valor efetivamente pago. Ó, essa é aquela forma que eu não vou falar, tá, pessoal? Quem quiser depois ler lá no caderno. Até porque, se eu falar, eu posso falar alguma besteira, porque matemática eu não passei, né? Eu provei 2 vezes, né? E aí envolve estatística, etc. Mas discutimos a questão da ponderação, isso eu acho que eu pude contribuir também. O objetivo direto, ele é ponderado com peso 3. O número de atingidos indiretamente é peso 1. E aí a primeira parte da fórmula. Aí tem a segunda, ou seja, a transversalidade e importância, também ponderada, e se chega a algumas notas. Bom, pessoal, eu tentei correr um pouquinho, porque falei que ia fazer 45 minutos, tá? Eu só quero dizer para vocês que essa aqui é um exemplo. Esse relatório nós encaminhamos a todos os parlamentares, a todas as academias, inclusive, porque acho que é uma contribuição que nós temos dado no Estado do Paraná, nessa atuação com parcerias, de dar a relevância dos ODS. Para todos nós, não é só uma questão de controle, não é só questão acadêmica. Nós estamos tentando sensibilizar, inclusive, as associações dos municípios e aos conselhos municipais de saúde, educação, essa discussão dos ODS em termos de discussão orçamentária. Eu ainda acho que a melhor forma de nós termos uma efetividade da ação pública é a sociedade participando. Defendo isso desde 98, graças a Deus, em 2000, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que reforçou esse argumento. E quando eu falo, pessoal, que eu queria fazer uma auditoria sobre as medidas de incentivo de participação popular na discussão do orçamento, quase me jogaram no lago, no tribunal. E depois veio de cabeça que é rasinho, né, para mim não lembrar de novo. Não vou fazer isso porque eu não vou reprovar conta em todas as câmaras. É basicamente porque eu não vi nenhuma fazer. Então, agora é um processo de reeducação da sociedade, que agora o voto, né, ele tem um valor, sempre teve, mas a discussão diária de políticas públicas, através dos conselhos, através das associações de classe, né, e é isso que nós estamos incentivar com esse fornecimento dessas ferramentas e geração de informações de qualidade. Desculpe eu ter corrido, né, mas atingi os 42 minutos previsto, era 45, né? E aí eu estou à disposição de vocês, faltou pôr aqui o meu e-mail, o meu telefone, mas quem quiser anotar, o meu e-mail é xangô, sem acento, né? xango, @tcepr.gov.br. Quem quiser, eu mando o material que precisarem, ponho em contato com a minha equipe técnica, se precisar de ajuda. Eles são tão sonhadores quanto eu, todos eles. É por isso que saiu esse produto maravilhoso. Eu brinco nisso, né? Porque, na realidade, minha equipe, eu falei para a Karen, ela já anda sozinha. Né? Eles estão comprometidos. Eu só encaminho, eles vão atender, eles vão encaminhar. A equipe veio aqui do Instituto Rui Barbosa em Fortaleza fazer a palestra. Esse material não precisa de ofício, porque depende só do relator. Não depende do meu presidente, não depende do meu conselho, né? Conselho, o pleno, porque é um produto disponível para todos vocês. Então, obrigado pela atenção, beijo a todos e estou à disposição.